Olá pessoal, quero dar as boas-vindas a todos, retomando aí um pouco das atividades escolares, mesmo que de forma um pouco mais limitada, através dessas gravações. Nós então estamos mantendo o contato nesses dias aí para dar continuidade ao processo de ensino aqui na escola. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ah, com saúde, que é o mais importante neste momento, e nós estamos orando para que essa situação ela se resolva e tudo volte à normalidade o mais breve possível. E o melhor ainda, né, melhor ainda é com a presença e o cuidado de Deus na vida de cada um de vocês. É isso que nós estamos orando e buscando neste momento aí. Eu quero também lembrar vocês que, lógico, não sou profissional em relação a essas gravações. A gente está aprendendo também. É uma forma de aprendizado aqui. Neste momento, a gente gravar essas nossas aulas. E, então, a gente vai aprendendo. Quem sabe, com o tempo aí, a gente vai melhorando ainda mais, trabalhando com edição de vídeo e coisas desse tipo. Eu não sou tão bom como vocês aí nessa área. Vocês é que são craque nessa área de edição de vídeo. Então, então a gente vai fazendo da forma mais simples possível e da melhor forma para que vocês possam dar continuidade nos seus estudos aí. Certo, pessoal? Muito bem. Pessoal do primeiro ano do ensino médio, eu quero dar alguns recadinhos antes de começar a nossa aula hoje, que é o seguinte, um primeiro recado é que vocês tenham uma apresentação em PowerPoint da aula de hoje. E eu peço que vocês, antes mesmo até de você terminar de assistir esse vídeo, você pause aí e abra lá no portal da escola, na aba material de apoio, você vai abrir lá e tem uma apresentação em PowerPoint da Grécia Antiga. E é essa apresentação que eu estou usando como base aqui para a nossa aula de hoje, tá? Então você vai até lá e baixa essa apresentação e deixa ela aberta aí e acompanha a aula junto com ela, que vai te ajudar a entender um pouco melhor, tá bom? Outra coisa importante é que além de assistir essa aula, na verdade, eu peço também que vocês vão leiam as páginas 45 a 52 do livro do caderno 1, livro, né, o caderno 1, capítulo 3, páginas 45 a 52, que se trata do assunto que nós estamos hoje aqui dando aula para vocês. E além de ler, vocês devem fazer um breve resumo das principais ideias, como se fosse um mapa mental do assunto que a gente está tratando aqui nesse momento aí. Certamente a apresentação em PowerPoint vai dar uma boa ideia para vocês, para fazer esse mapa mental, fazer esse resumo, que vai ajudar vocês aí a adquirir maior conhecimento no assunto que é a Grécia Antiga, tá bom? Então eu espero que isso vai ajudar vocês. Depois de assistir o vídeo, e depois fazer esse resumo também, vocês têm que fazer as atividades complementares, páginas 53 e 54. Tá? Então, depois disso, você vai para lá e faz essas atividades aí complementares, páginas 53 e 54. Na quinta e na sexta, nós teremos os fóruns. Eu não sei que dia que está marcado para o nosso encontro ali, meu com vocês, se é quinta ou sexta, mas num desses 2 dias nós teremos o nosso encontro lá. E aí você vai poder tirar qualquer dúvida concernente à matéria, a esses exercícios da página 53 e 54, e em relação à aula também que nós estamos hoje dando para vocês. Também, né, temos os povos que nós estudamos, a última aula que nós tivemos sobre os povos das civilizações antigas do Oriente, Fenícia, Hebreus, China, Índia, Pérsia e assim por diante ali. Se sobrou alguma dúvida ainda, você, por favor, você deixa aí para que eu possa tirar essa dúvida com vocês também no fórum na quinta ou na sexta, tá bom? Então você pode trazer dúvidas relacionadas a isso também. Bom, então vamos lá. Vamos então falar um pouquinho a respeito da civilização grega. A civilização grega.
A, a Grécia, a civilização grega se desenvolveu no lugar que hoje nós chamamos de Península Balcânica. Fica no Mediterrâneo, banhada também pelo Mar Egeu, bem no sul ali da Europa. Uma região muito bonita, dizem as pessoas, que é uma região com um litoral fantástico, muito bonito. Se vocês quiserem me dar um presentinho, pode me mandar para lá que eu vou gostar com certeza, né? Que é muito bonita a região, uma região com praias lindíssimas e também é rica em história, né? E isso, né, me atrai bastante nesse momento aí. Então, um dos meus sonhos é um dia ter a oportunidade de conhecer a Grécia. Então, a Grécia fica ali nessa península balcânica. Eu não sei se vocês sabem o que é uma península, mas só para lembrar, provavelmente em geografia você já deve ter estudado isso, mas península é aquele braço de terra que avança pelo mar, que é ligado do continente para essa parte, né, esse braço de terra, pelo istmo, né? E, então são penínsulas que fazem isso, só lembrando umas aí, a Península da Flórida, nos Estados Unidos, a Península Ibérica, na Europa, onde fica a Espanha e Portugal, a Península Itálica, a Bota, lá da Itália, e a Península Balcânica que nós estamos falando aqui. Aqui perto de nós temos uma península ali na região ali em Santa Catarina, nas praias de Porto Belo, Bombas, né, Mariscal, entre outras ali, fica numa península, que é um pedaço de terra que sai diante do continente, assim, como nós estamos falando para vocês. A Península Balcânica foi, então, a região onde a Grécia se desenvolveu. Além disso, essa região é caracterizada por ter um território muito montanhoso, um território pedregoso, seco, árido e com um litoral bastante recortado, né? As áreas férteis são pouquíssimas na Grécia antiga e também na Grécia atual, né? E as áreas de planície elas são pequenas e isoladas. Elas não têm uma quantidade muito grande delas. Além do que também rios grandes são raríssimos. Essa característica geográfica facilitou a Grécia a partir para o comércio marítimo, como aconteceu com a Fenícia que nós estudamos anteriormente. Então, essas condições geográficas é que impulsionaram a Grécia a partir para o comércio marítimo. Outra coisa importante também dessa condição geográfica fez com que as cidades elas se isolassem ainda mais, né? Não era fácil de comunicação e de uma cidade para outra por causa de ser um território bastante montanhoso, com muitas dificuldades de acesso a cada um desses lugares. É por isso que também se desenvolveu ali a forma de política que eram as cidades-estado, onde as cidades elas eram independentes entre si, sem nenhuma ligação entre elas por meio de cultura ou rei e mesmo até de leis, né? Então, cada cidade tinha sua lei própria, sua cultura própria, seu governo próprio. Por isso eram chamadas de cidades-estado. E, então, também a própria condição geográfica da Grécia, ela facilitou o desenvolvimento desse sistema que foram as cidades-estado. Bom, então, comércio e navegação foram as principais atividades na Grécia Antiga. Isso não quer dizer que eles não tinham agricultura no seu território, tinham sim, só que em menor escala do que o comércio na região. A Grécia Antiga, a Grécia nos deixou muitas heranças. A cultura grega é riquíssima, foi uma das civilizações mais curiosas no sentido de desenvolvimento e de muitas heranças que trouxe para nós. As mais conhecidas estão relacionadas à questão da intelectualidade, né? O teatro, na cultura, a filosofia, apesar de também ter aquela discussão se a filosofia realmente foi originária da Grécia ou das regiões orientais. Você deve ter estudado isso em filosofia com o Elbio, mas sem né, tomar partido, dizer que foi na Grécia ou não, mas a maior parte das pessoas acreditam que foi na Grécia Antiga que surgiu a filosofia, e o que nós realmente vemos ali é a quantidade de filósofos importantes que surgiram nessa região. A arte, através de esculturas, o trabalho em cerâmicas, tudo isso foi muito desenvolvido e trouxeram como herança a moeda, o alfabeto que nós temos hoje também.
desenvolvimento deste alfabeto veio da Grécia Antiga, né, que influenciou no nosso alfabeto que nós temos hoje. Ou seja, é um grande legado, temos uma grande herança com os gregos antigos, tá bom? Com a Grécia Antiga. A Grécia Antiga, chamada de Hélade, né, no seu livro lá, você vai encontrar lá o mundo grego antigo, ele tinha 5 partes. Essas 5 partes estão assim divididas. A Grécia continental, que é a parte do continente, ao norte, ligado à Macedônia, entre outras localidades. Temos a Grécia peninsular, que é a da Península Balcânica, onde ficava também o Peloponeso, entre outras localidades ali. Temos a Grécia peninsular, a Grécia insular, que são as ilhas da região, especialmente no Mar Egeu. Então, essas ilhas fazem parte da Grécia insular, tá bom? Temos também a Grécia asiática, que é a Ásia Menor, onde hoje nós temos a Turquia. Bom, e por último, a Magna Grécia, que é toda aquela conquista que a Grécia fez, incluindo partes da Europa, da norte da África e entre outras localidades também na Ásia. Foi chamada de Magna Grécia posteriormente, tá bom? Então, ela pode ser dividida dessas cinco formas. E esse seria, então, o que nós conhecemos pela Hélade, né? O mundo grego no passado, tá bom? Também, a história da Grécia, ela, para os historiadores ficarem melhor dividida assim, não é uma questão positivista nesse momento aqui, mas para meios de ensino, facilidade de ensino, nós podemos dividir a história da Grécia em 5 períodos, que são os períodos da história da Grécia Antiga. Esses 5 períodos, hoje nós vamos falar sobre 3 deles, os 3 primeiros, né? Os 5 seriam quais? O período pré-homérico, que vai desde o ano 2000 a.C. até aproximadamente 1200 a.C. Depois temos o período homérico, que é de 1200 a 800 a.C., o período arcaico, de 800 a 500 a.C., o período clássico, 500 a.C. até 338 a.C., e o período helenístico, que desde 338 até 145 a.C. Nossa intenção hoje nesta aula é desenvolver os 3 primeiros, o período pré-homérico, homérico e o arcaico. Tá legal com vocês hoje aqui? E aí a gente vai falando sobre cada um deles à medida que a gente vai passando aqui as informações para vocês. Bom, o período pré-homérico, como o próprio nome diz, antes de Homero, né? Ou também chamado de período cretomicênico, né? Cretomicênico. Esse período é o período onde a habitação começa o povoamento da região da Grécia Antiga. Povos de diversas regiões, vindo do norte e também do oriente, eles começam a povoar a região. Em especial, nesse momento, a parte principal, a região mais povoada e a mais evoluída economicamente será a ilha de Creta. Por isso, né, também é chamado de período cretomicênico. A ilha de Creta, ela foi a líder durante aquele momento ali, nesse tempo do desenvolvimento do período chamado pré-homérico, onde começa o povoamento da região. Que povos vieram habitar nessa região? Nós temos os povos que são os aqueus, os eólios, os jônios e dórios. São esses 4 principais povos: aqueus, eólios, jônios e dórios. Não nessa ordem cronológica, tá? Não é essa ordem cronológica que chegaram lá. Porém, são 4 povos que vão chegar e vão habitar determinadas regiões do que nós conhecemos como a Hélade, né? Ou a Grécia Antiga, o mundo grego. Alguns vieram habitar vieram nas regiões mais insulares, outros vieram na região mais continental e outros também na região peninsular, tá bom? E dentre eles, com certeza, se destacou a civilização cretense, os povos micênicos, né, ou minoicos. Esses, é dali também que vem a famosa lenda, né, quem gosta de mitologia aí, do Minotauro. A ilha de Creta é onde existia o famoso labirinto, onde vivia o Minotauro, né, o rei Minos, o pai de Minotauro. Ele recebia, vamos dizer assim, tributos,
E esses tributos eram em jovens, um rapaz e uma moça. E esses rapazes, eles vinham, parece muito Jogos Vorazes, né? Parece, né? Mas é um pouco parecido mesmo essa ideia da mitologia. Eles vinham até a ilha de Creta, eles eram colocados então dentro desse labirinto, do qual eles não conseguiam sair, então o Minotauro se alimentava desses jovens. Né? Então, mas isso é a mitologia grega. Interessante que eu estava assistindo na Discovery Channel, eles descobriram, os arqueólogos, os vestígios de um grande labirinto na região. Isso não quer dizer que existiu o Minotauro, mas que existiu o labirinto, né? E então que nós podemos ver que também a própria mitologia ela não trata de eventos que nunca existiram. Possivelmente eles, né, fantasiaram, colocaram uma história muito maior a respeito disso em situações ou lugares que já existiam naquele momento, no caso o labirinto lá na ilha de Creta. O que importa para nós aqui, gente, é que Creta ela exerceu liderança nesse momento aqui. A cidade, a capital era Knossos, e a capital Knossos foi muito desenvolvida, ela vai crescer bastante durante esse período e será o centro da economia, especialmente o comércio marítimo no mar Mediterrâneo por muito tempo. Porém, ela vai ser conquistada, né, em 1400 aproximadamente, 450 a.C., eles vão ser invadidos e Knossos ela vai se transformar, né, numa capital rendida e acaba se não exercendo mais a liderança na região, tá bom? Bom, esse seria então um período chamado de pré-homérico, um período do povoamento da Grécia Antiga. Em seguida, nós temos o período homérico. O período homérico, como o nome diz homérico, vem de Homero. Homero era o poeta grego que é cego. Esse poeta escreveu as duas maiores fontes históricas que nós temos do período. Os poemas épicos Ilíada e Odisseia. São poemas muito legais. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. É de fácil acesso aí na internet, tanto a Ilíada como a Odisseia. É muito legal mesmo, né? A Ilíada conta a famosa história da Guerra de Troia, né? Só para vocês terem ideia. Sim, aquela mesma história lá dos grandes heróis, Heitor, Ulisses, Aquiles, né? Então, sim, do cavalo de Troia, é justamente isso. Essa é a história da Guerra de Troia, onde os troianos se refugiam na sua fortaleza, né? Que existia uma fortaleza ao redor da cidade, e ali eles se refugiam e começam a ter vantagem sobre os gregos que tentaram invadir a cidade de Troia. E os gregos, numa artimanha, constroem um cavalo, que era um animal sagrado para os troianos, e deixam na praia. Os troianos, acreditando que seria um sinal de rendição, puxam o cavalo para dentro da cidade e mandam um zap para a galera, falam, ó, galera, vai ter uma festança aqui, viu? Nós conseguimos ganhar a batalha aí, e pessoal, vamos aí, o negócio vai ferver hoje aí, né? E estavam lá na maior rave lá, né? Uma bagunça, ficaram tão alegrinhos que depois da noite todo mundo foi dormir, e enquanto isso aconteceu, os soldados que estavam dentro do cavalo de Troia, eles abrem as portas da cidade para que os soldados gregos que estavam escondidos lá fora tomassem a cidade, e dizem que foi assim que a cidade foi tomada, né, de acordo com a Ilíada. Então, algumas das histórias que você vai encontrar ali na Ilíada, tudo está bem interessante esse livro, eu diria para vocês que é muito legal. E vocês podem ter acesso também, tá certo? Então, essa é a Ilíada, que narra a Guerra de Troia, alguns dos acontecimentos, do que estava acontecendo na Grécia nesse momento, a Ilíada mostra para nós. Também temos a Odisseia. A Odisseia são as aventuras de Ulisses, né? Ou Odisseu, por isso o nome Odisseia, onde depois da Guerra de Troia, ele sai se aventurar em diversos lugares do mar Mediterrâneo. Visita alguns lugares assim chamados de mitológicos e também tem encontro com criaturas mitológicas, como ciclopes, entre outros, que vai encontrar. Então a Odisseia também ela é uma narrativa, é um poema que mostra para nós um pouco da cultura grega da época e também dos acontecimentos ali. Então esse é o período homérico. Durante esse período, houve a formação de pequenas comunidades familiares,
são chamados de genos ou genos, né? É daí que vem a nossa palavra gen. Quando diz, você tem o mesmo gene da sua mãe, o mesmo gene do seu pai, né? Isso são características genéticas. As características genéticas elas são passadas de pai para filho, ou seja, ela vem de família. Então, o que são esses genos? Justamente, são comunidades familiares. As pessoas que se reuniam nos genos eram pessoas da mesma família. Ali estavam pessoas da mesma família. E esses genos, eles começam a se desenvolver, começam a crescer. Antes disso, não havia muita diferença social, nem divisão social na Grécia Antiga. Porém, com o desenvolvimento dos genos, essas divisões sociais se tornaram normais. Né? Como assim normais? Porque, veja bem, as famílias mais antigas, elas ficavam com as terras mais férteis, os genos foram crescendo muito, não tinha lugar para todo mundo. Né? Então, as famílias mais antigas ficam nos lugares mais férteis. Enquanto as famílias mais novas vão ficar com as terras vizinhas e com as terras menos férteis. Ficando nas terras menos férteis, elas vão produzir menos, enquanto os outros estão em terras melhores, e estando em terras melhores produzirão mais. Então, haverá uma divisão social natural a partir do momento do crescimento desses genos, tá bom? Então, isso começa a acontecer justamente nesse período que é chamado de período homérico, tá bom? Gente, outra coisa que eu acabei esquecendo de dizer para vocês, no período pré-homérico, a civilização grega ela teve um estilo de governo chamado talassocracia, que é o governo dos mares. Em todos esses períodos, a Grécia foi muito marítima, né? Teve muito comércio marítimo. Mas, porém, no período pré-homérico, a talassocracia ela se tornou uma forma de governo. O que é essa forma de governo? É o governo dos homens do mar. Literalmente significa isso. Onde os donos das grandes navegações, aqueles que faziam o comércio marítimo, eram as pessoas mais importantes e mais ricas. Então, esses eram os governantes na Grécia Antiga no passado, por isso chamava de talassocracia lá no período pré-homérico, tá bom? Então, só voltando um pouquinho ali. Mas o período homérico, então, voltando a falar a respeito do período homérico, aí começam a haver, então, as primeiras divisões sociais. Nesse período de divisões sociais aqui, né, surgem também algumas classes sociais que nós veremos assim que formarem as grandes cidades, né? E essas cidades gregas, elas têm um nome particular, né? E esse nome são as polis. Polis significa cidade para nós, mas são cidades-estado gregas. As polis são as cidades-estado gregas. E aí nós temos o terceiro período da história grega, que é o período arcaico, que é o desenvolvimento das cidades-estado, das polis, né? Ela vai acontecer justamente nesse período aqui. Um período de grande crescimento demográfico de pessoas, populacional, tá bom? Urbano e também comercial, mercantil, especialmente no comércio marítimo, tá bom? O segundo período aqui, período arcaico, terceiro, né? Da história da Grécia, desenvolveu essas cidades. E aí, dentre elas, as mais conhecidas ficaram como Atenas e Esparta, cidades-estado, né? Mas haviam outras. Haviam, por exemplo, a cidade de Micenas, Delfos, Corinto, Tebas, entre outras cidades-estado que se desenvolveram. Mas as duas principais foram Atenas e Esparta. E cada uma delas se caracterizou por alguma coisa. Atenas, pela intelectualidade e pela democracia, enquanto Esparta foi caracterizada pelo militarismo, pela guerra, né? Particularmente pela guerra. Nós vamos agora, brevemente aqui, dar uma caracterizada dessas duas cidades aí, Esparta e Atenas. Esparta, como eu disse, uma sociedade militarista que era governada pela elite militarista. Desde pequeno, né, os principais espartanos, eles eram criados para serem bons guerreiros, bons militares, soldados. Não que eles não desenvolvessem agricultura nos seus territórios, como se desenvolveram, mas foram criados para serem bons soldados. Eles eram desde pequenos, meninos, por exemplo, até os 8 anos, mães criavam e já davam as primeiras dicas da arte militar para eles. Depois dos 8 anos, eles iam para uma escola onde estudavam também mais artes militares. Aos 12, eles vão para um acampamento, um lugar onde eles vão treinar, literalmente, para a guerra. E aos 16, eles enfrentam o grande desafio da vida deles, que poderia ser um inimigo, ou mesmo um animal,
um grande medo que essa pessoa tinha para poder vencê-lo e aí, né, se estar apto para fazer parte do exército espartano. Então, os rapazes eles já eram criados desde pequeno para a vida militar. As mulheres, na sociedade espartana, elas eram criadas para serem boas mães, né? E também elas davam esses primeiros passos dos meninos na arte da guerra. Eram as mães que faziam esse tipo de criação, tá bom? Então, uma sociedade bem militarista. Essa é a sociedade espartana. Mas também, como eu disse para vocês, cuidavam da agricultura, do pastoreio, como qualquer comunidade naquela época, porém, a principal atividade era a atividade militar. Eles tinham como organização política a oligarquia, era um governo exercido por poucas pessoas, mais especificamente pela elite militar. A sociedade espartana, ela, como eu falei para vocês, depois no período homérico, né, começa a ver as primeiras divisões sociais. E Esparta é um bom exemplo disso. A divisão da sociedade espartana é bem interessante. Eles estavam divididos em 3 partes: os esparciatas ou espartanos, os periecos e também os ilotas ou iliotas. Você vai encontrar nessas 2 formas, né? Ilotas ou iliotas. Os espartanos ou esparciatas, eles eram os descendentes dos dórios, que foram os primeiros povos a habitar a Esparta, né? Eles eram formados pela aristocracia, pelos nobres, pelos ricos, né, os guerreiros, que eram chamados de cidadãos. Eles eram os únicos a terem direitos políticos em Esparta, tá bom? Temos os periecos, que viviam, como o nome periecos, né, na periferia. Eles eram homens livres, porém eles viviam ao redor das melhores terras. Eles não tinham as melhores terras, né? Não tinham direitos políticos também, e por isso acabavam se dedicando mais ao comércio e ao artesanato como forma de sustento para eles. E temos os ilotas ou iliotas. Os ilotas, que a maioria das pessoas, eles eram escravos. Muitos derrotados em guerra, que acabavam se tornando escravos dentro da sociedade espartana, e aqueles que realmente faziam parte daquela grande composição dos que seriam os trabalhadores do campo, né, dentro de Esparta. Bom, então aí você já vê essa divisão dos espartanos. E os atenienses? Os atenienses, eles eram mais intelectuais, mais ligados à intelectualidade, à política, e dentro da Grécia, de Atenas, é que se desenvolveu a ideia da democracia, né? Atenas foi, de acordo com os historiadores, construída ou habitada pelos jônios, né? Na mitologia acreditam que foi Teseu o mesmo herói que matou o Minotauro, que fundou a cidade de Atenas. Mas, de acordo com a história, foram os jônios que construíram essa cidade aí, ou habitaram essa cidade chamada Atenas. Uma cidade maravilhosa, né, que na época se tornou um dos centros culturais e intelectuais do período. A sociedade ateniense também ela se dividiu em diversas partes, e Atenas ela tinha característica geográfica interessante que desenvolveu o comércio na região. Ela tem um porto natural chamado Pireu, que facilitou a atividade comercial na região, né? E Atenas ela também tem essa divisão social. Temos os cidadãos, que são os eupátridas. Os cidadãos atenienses são os bem-nascidos, aqueles grandes proprietários de terra, estavam nas terras mais férteis. Temos também os metecos, que são os estrangeiros, que não tinham direitos políticos. E eles se dedicaram também ao artesanato e ao comércio, bem parecido com os espartanos lá. E por último, nós temos os escravos, que eram escravos por causa de dívidas. Na Grécia Antiga, a escravidão era por dívidas, ou mesmo porque eram prisioneiros de guerra. Bom, e aí nós temos a democracia grega. A democracia grega é interessante. Alguns falam, poxa, né, o ideal de democracia é a democracia ateniense, a democracia grega que foi inventada, essa é boa, onde todo cidadão tinha participação, realmente. Mas será que isso aconteceu? A gente entende que não. Você acha que já conhece um pouquinho, já ouviram, mas deixa eu só lembrar a vocês. A democracia ateniense dizia, né, nas fontes históricas, diz assim: todo cidadão tem direito à participação na ágora. O que é a ágora? A ágora era uma praça pública onde se discutiam os assuntos políticos. Então, de acordo com a fonte, todo cidadão
têm direito à participação na Ágora, ou seja, participar nas discussões políticas. Porém, quem é cidadão em Atenas? Aí é que está a coisa. A cidadania ateniense, ela só pode ser exercida por homens, mulheres não podiam, tinham que ser livres, ou seja, aquelas pessoas que tinham dívidas ou não eram prisioneiros de guerra que poderiam participar. Então, normalmente, quem não tem dívidas são as pessoas mais ricas. Então, eram os homens mais ricos, acima de 18 anos, livres, né, no sentido, filhos de pai e mãe ateniense, não podiam ser estrangeiros. E eles tinham que ser filhos de pai e mãe ateniense. Né? Então, você percebe que a democracia ateniense, então, na verdade, compunha somente 10% da população. Bem diferente do que nós conhecemos hoje por cidadania e também por democracia na atualidade. Para vocês, então, só terem ideia do que acontecia lá, tá bom? Então, gente, eu acredito que por hoje é isso aí, nós vamos ficar por aqui. Aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento dos outros 2 períodos da história da Grécia, que são o período clássico, né, e o período helenístico. Um abração para vocês, até mais!